Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras, ministrado pela Ana Cristina Moutella, que também nos acompanha aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, e estou vestindo um macacão preto. A gente está muito feliz de receber hoje, né, a curadora da exposição, a Daniela, para uma palestra intitulada Cosmologias e Tecnologias no Antigo Peru. A Daniela, além de ser curadora dessa exposição, também o outro curador, o Emerson Nobre, fez essa co-curadoria com a Dani na exposição atual América Pré-Colombiana, Corpo e Território. Essa atividade ela integra o Plano Anual Casa Museu Ema Klabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e patrocinado pela Marsh McLennan. A Casa Museu conta também com o apoio da Klabin S.A. Hoje, a gente também agradece as nossas queridas intérpretes e tradutoras em Libras, Silvia Sato e Janaína Maria, sob a coordenação de Silvia Sato Acessibilidade. Essa palestra está sendo gravada, como vocês podem perceber, e em breve estará disponível no nosso canal do YouTube. Apresento, então, a palestrante Daniela Lachioma, que tem mestrado e doutorado em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, o MAI da USP. Tem experiência no estudo de coleções museológicas andinas, particularmente cerâmica, tendo realizado escavações no Peru e em pesquisas em museus peruanos e em outros países. Realizou residência pré-doutoral em estudos pré-colombianos na Durbanton Oaks, em Harvard University, e a sua pesquisa enfoca a arte e a iconografia da música no Antigo Peru. Dani, é uma alegria te receber aqui hoje, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Estão me ouvindo bem? Ok, o microfone, tá certo. Então, bom, vamos viajar um pouquinho pelo Peru hoje, então, né? Obrigada, Lívia, pela apresentação. Obrigada, Cris. Obrigada a toda a equipe da Ema Klabin, novamente. Sempre que eu posso, agradeço, porque foi um trabalho muito colaborativo, né, trazer essa exposição. Agradeço a Francis, da coleção Yunis, que está aqui também. Foi um trabalho muito colaborativo, onde cada um trouxe o seu conhecimento para que a gente pudesse fazer essa exposição lindíssima, né? Então, a gente teve muito apoio aqui da Casa Museu e de coleções particulares. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Peru. A maioria das peças da exposição são peruanas, né? Uma boa parte, na verdade. É a minha especialização. O Peru é um país tem uma topografia muito única, né? Um país andino, localizado aqui, é nosso vizinho, localizado próximo ao Brasil, e conta com a costa do Pacífico, a selva amazônica e a cordilheira andina, né? E essa configuração geográfica permitiu que o desenvolvimento das civilizações ali fosse bastante característico, único, né? Então, a gente primeiro precisa ver essa configuração geográfica. É um país que tem diversas altitudes, uma costa do Pacífico que é desértica e bastante seca, e é uma franja mesmo, né, ali próxima ao oceano. E a cordilheira vai subindo até os picos nevados, até os pontos mais altos, e depois começa a descer e transicionar para a selva amazônica, na fronteira com o Brasil. Então, é um território difícil de dominar, assim, né? E muitos povos tiveram essa... Por que a gente está falando de cosmologias e de tecnologias? Justamente porque, para dominar um território difícil assim, eles tiveram que construir diversas tecnologias, e essas tecnologias, por sua vez, estavam conectadas com o seu modo de pensar, né? Com as suas religiosidades, as suas cosmologias. Enfim, então... vocês podem ver que não é um território muito fácil aqui, né? Aqui a cordilheira é belíssimo, mas o país inteiro é verticalizado. Quem já foi para o Peru aqui? Tudo bem. É um país todo vertical, né? Então, aqui a gente tem a costa, por exemplo, a Pampa Grande é um sítio na costa costa norte do Peru. E essa é a paisagem, né, que eles dominaram. Então, assim, para que houvesse uma conexão entre esses locais, porque cada um tinha um cultivo diferente,
desde muito cedo, eles tiveram que ter uma comunicação muito eficiente, né, entre todos esses locais. Então, é como se... Vocês entendem que cada altitude tem um cultivo diferente, né? A batata dá 4.000 metros, o algodão geralmente dá na costa, o milho dá em altitudes intermediárias. Você não tem todos os recursos num lugar só, geralmente, né? Então, desde muito cedo, os povos do Antigo Peru tiveram que aprender a trocar esses recursos para complementar a sua dieta, a sua economia, né? Então, a gente vai ver um pouco disso nessas tecnologias que usam recursos de diversos locais, de locais diferentes ali, e de altitudes diferentes. Porque ali no Peru, ou você está subindo ou você está descendo, você nunca está plano, né? Então, a comunicação, os sítios são assim, né? Geralmente, os sítios são alinhados, os sítios arqueológicos. Você vai subindo, você vai descendo, e isso mostra redes entre esses povos. Então, já no período que a gente chama de arcaico ou pré-cerâmico, próximo a Lima, que é a capital do Peru, na costa, a gente tem o sítio de Caral, que é um dos mais antigos, é um complexo de pirâmides, tem 5.000 anos, né, antes do presente, aproximadamente. E aqui é muito interessante porque já se observa muitos recursos nas escavações arqueológicas, mas não cerâmica ainda. Então, nesse momento, ainda não existe a cerâmica assada em forno, como a gente conhece. Mas existem outros recursos, principalmente a monumentalidade. Então, a gente já vê um sítio monumental com muitas construções, pirâmides desse tamanho, anfiteatros, né, construídos em adobe, e outras formas de tecnologia, como umas bolsas que eles construíam assim, de fibra, e com pedras, que era para dar sustentação a esses edifícios, para que eles não se destruíssem com os sismos. Então, você já vê uma série de tecnologias nesse período, só que você ainda não tem a cerâmica, que depois se torna emblemática no Antigo Peru, né? Só que você já tem apenas assim, alguns objetos não cozidos, na cerâmica não cozida, é argila pura, o barro, né? E aqui, sim, o que a gente chama de horizonte inicial, né? Então, a arqueologia peruana está dividida entre períodos horizontes e intermediários, que a gente chama, né? Os períodos horizontes é quando um determinado centro político e religioso assume um papel muito grande, protagônico, em todo o Peru. Então, vocês podem ver, por exemplo, esse mapa que mostra toda essa mancha, né? Que é onde Chavin de Huántar, que é esse sítio arqueológico, até onde ele se expandiu, até onde ele influenciou, né? O que são esses horizontes? São momentos em que um centro político se expande por toda a região andina. E isso tem um impacto muito profundo em todas as populações do Antigo Peru. E você consegue enxergar no registro arqueológico coisas bastante parecidas a este centro político e religioso. Esses são os horizontes. Quando esses horizontes começam a descender, a gente entra nos períodos intermediários e vai intercalando. Vocês vão ver que esses períodos vão intercalando. E, no período intermediário, é como se fosse cada civilização no seu quadrado. E a gente vai explicar melhor isso. Elas não se expandem muito, elas ficam adaptadas àquele meio, né? Então, aqui, Chavin é um sítio muito importante, né? É um centro cerimonial, ele é todo monumental, feito em pedra, fica na altitude. E, do mesmo jeito que você tem o sítio acima, né? Você tem um sítio aqui acima, você tem um outro abaixo, feito de canais subterrâneos. Porque ele é todo construído na parte de cima e também embaixo. Você começa a entrar por canais subterrâneos, começa a andar, e nesses canais, esses túneis, você vai dando de cara com estátuas, né, com monolitos, enfim, com outras coisas. E existia uma tecnologia bastante avançada para a época, para que existisse a drenagem desses canais, para que a água não invadisse, porque está perto de um rio, né? Então, como eu coloquei aqui, é um sítio que é patrimônio pela Unesco, considerado patrimônio pela Unesco, né? Ele é bastante antigo, a gente está falando de uns 3.000 anos antes do presente, e ele é visitável hoje, né? Então, o John Rick, que é o arqueólogo que escavou esse sítio, que é de Stanford, ele diz, né, o sítio consiste em grandes plataformas construídas
terraços, praças rebaixadas com fachadas de pedra. Um sistema extenso de galerias subterrâneas seria para cerimônias e a movimentação de pessoas, para ventilar as construções e para, por meio da drenagem, manter um ecossistema hídrico, descarregando a água das chuvas que caem em abundância para os rios próximos, né? Então, o funcionamento desse sítio. Esse sítio tem uma iconografia, né? Você já percebe, já nota, né? A iconografia que a gente chama de chavim, que a gente vai ver na cerâmica depois e que vai influenciar aí, todas as civilizações do Peru, né? É um sítio-chave, porque, a partir desse fenômeno de chavim, todas as outras civilizações recebem essa influência de determinada forma, né? Aqui a Lhaminha, tem uma amiguinha lá. E aqui é interessante para a gente pensar, né? Para demonstrar seu poder, os líderes locais construíram chavim intencionalmente em uma área de alto risco de deslizamentos, falhas geológicas e cheias nos rios. Eles obtiveram sucesso em superar todas essas dificuldades, mas, no longo prazo, o sítio ficou seriamente danificado, provavelmente por ação sísmica, né? Ele está falando aqui, inclusive ele está falando da ciência, né, de como o estudo da ciência pode nos ajudar a entender essas tecnologias. O que acontece é que eles dominavam muito bem o território deles, né, no Peru antigo. E isso, com a colonização espanhola, isso gera um conflito muito grande, porque esse território passa a ser explorado de uma outra forma que já não é tão sustentável, ou melhor, não é nada sustentável. Então, eles conheciam as construções antissísmicas, né, eles sabiam dominar o deserto, a cordilheira, e isso fica muito claro no registro material, né? Eles gostavam do perigo também, né? Quem já foi para Cusco, quem já foi para o Peru, sabe que não é fácil subir e descer ali aquelas construções, aqueles monumentos. Então, eles sempre gostaram de viver no perigo. E aqui, Chavim era um centro cerimonial, né? E isso foi comprovado por estudos da geologia, porque a cerâmica, né, geólogos fizeram análise dos cacos de cerâmica que tinham numa sala de oferendas e viram que a cerâmica vinha de diferentes partes do Peru, né? A composição da argila era muito diferente e vinha de lugares muito distantes, né, mostrando que aquele lugar era um receptor dessas pessoas e dessas oferendas, e que tinha um protagonismo muito grande ali na região naquele momento. Então, o que a gente chama de Cupisnique seria a presença de chavim na costa, né? Na costa peruana, na costa desértica. Então, aqui a gente tem um sítio, por exemplo, que chama Cupisnique, Coyud, né? E que tem esse monumento que a gente chama de cultura Cupisnique, que tem essa iconografia, geralmente ligada com as presas do felino e tudo mais. Então, aqui a gente vê os murais, geralmente com personagens felínicos, com presas, né? E uma escadaria bastante grande que está sendo escavada aqui na foto. E aqui a gente vê uma escadaria no mesmo modelo, só que numa região distante, na serra, mais para dentro. Então, aqui é Conturuás, é um outro sítio Cupisnique, né? Um outro sítio da época Chavim, só que numa região distante, tanto de Chavim quanto ali de Lambayeque, que a gente viu agora, mostrando essa influência de Chavim em vários pontos do país e um padrão arquitetônico, no caso das escadarias, dos monumentos, né? E vários padrões iconográficos também que se repetem. Aqui começam a ser encontrados os primeiros objetos de ouro e de metal, né? Essa coroa, por exemplo, foi escavada em Conturhuasi. Então, a gente vê um desenvolvimento muito grande da metalurgia depois, mas, nessa época, a gente já tem os primeiros trabalhos de ligas metálicas, né, com a iconografia Chavim. E aqui a gente tem o começo da cerâmica Chavim Cupisnique, que é uma cerâmica clássica peruana, que tem esse formato de alça em estribo, né? Esse formato de alça estribo é importante por uma série de razões. Primeiro que nós não sabemos a função até hoje, os arqueólogos não sabem a função, não sabem o que tinha dentro exatamente, porque eles geralmente são encontrados em contextos de enterramento, contextos rituais, não contextos domésticos. A cerâmica encontrada num contexto doméstico é muito diferente, né? Geralmente, os sítios arqueológicos no Peru têm uma parte cerimonial, onde você tem uma pirâmide, onde você tem um local que era usado por uma elite cerimonial,
e depois, do lado, você tem um setor urbano. Então, a cerâmica doméstica, panela, essas coisas que se usa para cozinhar, isso você encontra, geralmente, nos setores urbanos, e é outra coisa totalmente diferente. Isso aqui a gente chama de cerâmica ritual, que é uma cerâmica produzida para enterramento e para rituais de enterramento, e a gente não sabe se tinha algum líquido dentro. Já conversei com cientistas a respeito disso, é um pouco difícil saber o que tinha dentro, porque, para saber, você tem que quebrar a cerâmica para tirar alguma amostra. E ela é muito difícil, né, de você colher uma amostra com essa alça, você tem que enfiar por esse buraco, é muito difícil colher uma amostra, e a gente sabe que, no mercado de arte, ninguém vai querer quebrar um vaso para tirar uma amostra científica, então a gente tem também esse conflito, né? Mas a cerâmica de alça estribo começa a ser produzida nesse momento, massivamente produzida, e ela é figurativa em muitos momentos, né? Então, a gente pode ver algumas dessas imagens que a gente tem o próprio personagem, a última peça, ele está se sacrificando, né? Então, tem um formato escultórico de um indivíduo. Tem a serpente no terceiro vaso, enfim, ela é uma cerâmica geralmente escura. Esse tipo de cerâmica está datada em 2.500 a 3.000 anos antes do presente, né? É bem antigo. E aqui na exposição a gente tem 2 vasos Kupčík, né? De influência Chavin Kupčík, né? O primeiro é da própria coleção da Emma Klabin, que é um marsupial, a gente acredita que seja um marsupial, talvez um canídeo, um animal não identificado, né? É uma peça muito bonita, que ele está sentado, uma peça escura, porque geralmente a cerâmica Kupčík ela é mais escura. E a outra peça é um Kupčík mais raro, porque ele é vermelho. E os Kupčíks avermelhados são de uma região muito específica ali. Chama Vale do Jequitepec. Então, geralmente é uma região com alguns cemitérios Kupčík em que a cerâmica ela é diferente, ela tem essa cor. E a gente vê um xamã, né, em transformação. É como se fosse um felino, ele está sentado e ele está em transformação, e ele tem partes humanas também, e tem as manchas brancas do felino. Então, aqui já evocando a questão do xamanismo e da relação com a natureza, com os animais, né? Na exposição, essas peças estão no nicho, né, mito e natureza, que a gente tem 3 eixos na exposição: corpo, mito e natureza, e sonoridades. E aí, depois da palestra, a gente vai entrar, e aí a gente vai falar um pouquinho desses eixos e dessas peças, e aí eu vou explicar um pouco melhor. Mas a relação aqui mito e natureza estão sempre conectados, né, nas civilizações pré-colombianas. Porque os seres míticos, né, a transformação do jaguar em ser humano, o xamã, a divindade, eles sempre têm traços de seres da natureza. Né? Nas Américas é muito comum que a divindade tenha traços de felino, de serpente. A inspiração está sempre no entorno natural, né? Aqui a gente tem os Paracas, que aí já está no sul do Peru. Tudo que a gente estava vendo até agora era mais para o norte, Chavin fica mais para o norte. Só que Paracas é lá no sul, perto de Nazca, né? Vocês estão vendo aí no mapa. Mas recebeu influência de Chavin também na iconografia. Tá? O sul do Peru é muito conhecido pelo trabalho têxtil e pelas cores. Né? A civilização Paracas, eles viveram no deserto de Paracas, que é um deserto muito árido, muito seco, e por isso que esses tecidos foram tão bem preservados. São mantos bastante grandes em tamanho, que envolvem os mortos, que envolvem pessoas. Né? Foram encontrados por arqueólogos, começando pelo Julio Tello, que é o pai da arqueologia peruana. Né? Ele encontrou esses mantos nos anos 30, escavando. Então, esses mantos envolviam múmias, e cada múmia tinha vários desses mantos envolvendo. Né? E aí eles começaram a desenrolar. E esses tecidos Paracas são fenomenais, e eles são um exemplo clássico da cosmologia e da tecnologia no Antigo Peru, quando elas se unem. Por quê? Vocês viram que eu falei lá no comecinho que o algodão, né, era da costa peruana. Né? O algodão cresce naturalmente na costa do Peru, e a lã da lhama, a lã dos camelídeos, vai dar nas alturas, porque a lhama está na altitude. Né? E esses tecidos, eles juntam essas duas matérias-primas. Então, geralmente, a base do tecido é feita com algodão, que dá na costa peruana,
e é bordado, esses desenhos são bordados com a lã da lhama, que é tingida. A gente está falando aqui de 3.000 anos também, 2.800 antes do presente. Nesse momento ainda não tinha tear, então eles faziam o bordado com agulha feita de espinho de cacto, né? Só que o que é muito impressionante nos mantos paracas são as cores, os detalhes, a simetria, né? Então, esses mantos são grandes, presencialmente. Eles são do tamanho de uma cama de casal, às vezes de uma cama king size, assim, eles são bem grandes. E esse daqui, por exemplo, o manto branco, ele é considerado raro, porque ele é o único manto paracas que o fundo é todo branco, geralmente eles são fundos escuros, né? E vocês conseguem ver a simetria dos personagens míticos, em várias posições, e a quantidade de cores, né? E eles são muito perfeitos. Aqui a gente começa a pegar de perto, né, para vocês verem os detalhes. Ou seja, quando você vê de perto, é muito impressionante, porque eles faziam isso com espinho de cacto há 3.000 anos, e as cores são maravilhosas, são variadas, né? É incrível. E esses mantos ficaram muito bem preservados por conta da aridez do deserto, né? Os pássaros, ó, é lindo esse, né? Aves de várias cores, personagens míticos voando. E aqui um detalhe bem, para vocês verem bem como é. Aqui é possível ver como era a costura, né? O bordado. Enfim. Então, isso na costa sul do Peru, ainda no período formativo, ainda no período de Chavin, a gente pode dizer, ainda com a influência de Chavin, né? E aqui a gente vai entrar nos mochicas, que aí já é o período intermediário inicial. Então, qual a lógica disso, né? Ali no Chavin, a gente vê um centro político e religioso que influencia tudo. Todo mundo é inspirado por aquele centro, e existe uma conexão de sítios aí, onde todo mundo, de alguma forma, está seguindo religiosamente aquele centro. Aqui já existe uma cisão. Chavin começa a decair. Então, cada povo começa a ter a sua própria identidade. E você começa a ver uma fragmentação muito maior de povos. Eles já começam a ficar diferentes entre si. Não é uma coisa única que está influenciando todo mundo. E aqui a gente vê os mochicas, já no intermediário inicial, que é um povo que habitou a costa norte do Peru, que estava muito bem adaptado à costa norte do Peru, extremamente bem adaptado, eles conheciam muito bem a área deles, só que eles não se expandiram para além dali. Eles não subiram a cordilheira. Claro, existem relatos de alguns contatos, né? Claro, os mochicas tiveram contatos com povos da cordilheira, mas eles sabiam viver bem no deserto da costa norte do Peru. Eles não viviam bem em outras áreas. Então, por ali, eles ficaram, né? Só que é considerado um dos primeiros estados da América do Sul, porque foi uma civilização muito grande, né? Muito monumental também, a gente vai ver as construções deles. E aqui, organizada por vales. Vocês estão vendo no mapa, né, que eles estão na costa norte do Peru, e que tem uns riozinhos que vão descendo a cordilheira e vão cortando essa costa, né? Essa costa desértica, ela começa a ser cortada por esses rios que estão descendo. E a civilização mochica soube aproveitar muito bem esses rios, porque eles construíam canais de irrigação, né? Então, eles aproveitavam a água desses rios, construindo canais de irrigação, para que aquela área do rio ficasse fértil, né? Então, é uma organização social feita por vales. Cada rio, a região de cada rio, tem uma pirâmide. Então, os arqueólogos acreditam, pelas escavações, pela forma como isso se estudou, que cada vale tinha o seu senhor, tinha a sua elite. Essa elite estava dominando ali aquela pirâmide, aquele centro político e religioso. Então, existiam algumas diferenças entre cada vale, né? A arqueologia mochica, a gente vê muito isso, mas, de forma geral, eram os mochicas, era tudo o mesmo povo. Então, aqui a gente vê a Huaca de la Luna, no Vale de Mochi, que é o principal sítio mochica, o principal templo mochica, e a gente vê o mural em vermelho, amarelo, preto e branco, são as cores que eles usavam, com a divindade Ayapaec. Essa é uma divindade mochica muito antiga, com presas de felino e apêndices de serpente. Ele aparece na cerâmica, ele aparece em murais, ele aparece em vários locais da iconografia mochica, usando esses atributos.
E a gente vai ver peças aqui na exposição também, que são representações do Ayapaec, mas, principalmente, é uma divindade predadora, sacrificadora, né? A lógica está muito em cima disso. Essas divindades do Antigo Peru, que usavam presas de felino, cintos de serpente, por que esses animais que são perigosos, que predam, né? Porque a força da divindade está no poder da predação. Isso é muito estudado na antropologia também, não vou entrar nisso, né? Mas aqui a gente vê a Huaca de la Luna por dentro, hoje está aberto para visitação, fica na costa norte do Peru. É bem grande isso aqui, a gente fica bem pequenininho nesse edifício. Os murais com os prisioneiros, né, os prisioneiros com a cordinha no pescoço andando. Isso já representa uma sociedade extremamente hierárquica, né? Se capturavam prisioneiros de guerra é porque tinha, né, uma hierarquia muito rígida. E aqui a rebelião dos objetos, que é um mural que traz um mito, onde esses objetos são vivos. São vários artefatos que tem aí, eles tomam vida e eles estão guerreando. E aqui, ainda na civilização mochica, a gente vai para um outro centro mochica, que é Sipán, né? Fica ao norte desse que eu acabei de mostrar. É um sítio muito importante. Nos anos 80, foram descobertas as tumbas de Sipán, tumbas reais de Sipán. É uma história meio policial, assim, porque a polícia começou a perceber que as pessoas estavam andando com muito ouro na região, né? As pessoas do pueblito, geralmente pueblitos mais pobres, e não sabiam de onde vinha esse ouro, e chamaram o arqueólogo Walter Alva, que foi o primeiro a escavar essa pirâmide, junto com a esposa dele, a Susana, na época, que era arqueóloga também. E aqui eles encontraram a tumba que é conhecida como a tumba mais famosa das Américas, o Tutancâmon das Américas, né? Porque encontraram muito ouro, prata e turquesa, objetos muito suntuosos, como esses, por exemplo, né? Então, o Senhor de Sipán, na verdade, aqui é uma pirâmide, uma plataforma funerária, com vários indivíduos pertencentes à mesma família, todos indivíduos de poder, ou seja, elites daquele vale, né, do Vale de Lambayeque. E os objetos encontrados eram impressionantes. Então, aqui a gente vê, por exemplo, na parte de cima, os brincos do Senhor de Sipán, né? As orelheiras são ligas metálicas que têm ouro, cobre dourado e também turquesa e lápis-lazuli, né? A parte de baixo a gente vê um cetro de ouro, e na parte de cima do cetro a gente vê uma cena em relevo, que é de um prisioneiro suplicando, né, a um grande senhor ali. Então, tem toda uma iconografia do poder, né? Então, a gente já não via tanto isso no Chavin, né? No Chavin, a gente via muito mais os animais, o felino e a presa do felino, o predador, aquela coisa da natureza, porque é uma coisa muito mais antiga. Aqui a gente já começa a ver a hierarquia social mesmo, né? A iconografia mochica já mostra o poder do senhor, a hierarquia social, quem que está submetido a esse senhor. É uma iconografia muito figurativa, que mostra muito o cotidiano, mostra muito as posições sociais. No Chavin e no Paracas, a gente já via aquela coisa mais as divindades, os seres flutuantes, voadores, né? A serpente, os animais. Aqui no Mochica, não. A gente vê a sociedade, assim, o funcionamento da sociedade nessa iconografia. Então, você vê o Senhor mesmo na orelheira, né? Você vê ele próprio flanqueado por dois ajudantes, né? Ou seja, a hierarquia, o poder que ele tem, ele está no centro, né? E todas as partes, aqui é a parte do cetro, né, que eu falei, e a orelheira, todas as partes dessa orelheira são móveis, né? Então, você consegue tirar o escudo, né, a massa de guerra, o tocado que ele tem na cabeça, todas as partes elas são retiráveis e encaixáveis de novo. Tá? Então, esse material é impressionante. Aqui é um colar feito de contas, são aranhas, né? Só que vocês conseguem ver a teia da aranha, né? O trabalho que é feito para mostrar a teia da aranha. Aqui a parte de trás, a espiral. Então, é um trabalho magnífico, assim, muito cuidadoso, muito detalhado. E aí, estava conversando com a professora Márcia Risuto, né, que é da área de física da USP, ela trabalha com patrimônio há muitos anos, e ela estava me contando de uma equipe de físicos italianos que fez uma análise desse material, e que eles viram que algumas ligas desse material de Sipán eram cobre com uma finíssima camada de ouro por cima. E que essa camada de ouro tinha 0,06 microns, que parece que é um número muito, muito pequeno. Né, Francis? Me corrija se eu estiver errada. A Francis também é aluna da professora Márcia Risuto, né, Francis?
Então, o que ela me disse? Que nem em laboratório a gente sabe reproduzir hoje 0,06 microns de ouro sobre cobre. É uma tecnologia que a gente não tem, a gente não sabe fazer. Porque é muito difícil, não é pintado, não é pegar, né, não é um banho de ouro comum, não é qualquer coisa. Então, até os físicos ficam espantados com isso, né? Não é fácil realmente produzir um material desse tipo, né? A gente está falando aqui de 1.500 anos antes do presente, aproximadamente, 1.000 anos, 1.500 antes do presente. Só que é 400 a 600 DC. Então, esses são os materiais do senhor de Sipã. E aqui a gente vê na cultura mochica, né, a hierarquia. Aqui é no Museu de Sipã, lá no Peru, eles têm um museu, né? E aqui é para mostrar como que era essa corte. Todos os personagens que foram encontrados enterrados com os seus atributos de poder. Como que eles foram encontrados, né? Aqui foi uma reprodução que eles fizeram. E aqui a cerâmica mochica, né? Vamos falar um pouquinho da cerâmica mochica. Essas estão na exposição. Vocês estão vendo a alça em formato de estribo, que começa lá no Chavin, e como os mochicas bebem dessa influência. Essa alça de estribo ela continua existindo, mesmo 1000 anos depois, no norte do Peru. Os mochicas absorvem, né, esse estilo. E aqui a gente vê ainda a questão do naturalismo muito forte, né? Porque os mochicas também faziam cerâmica naturalista, também tinham uma iconografia que representava a natureza, os animais, as plantas. Só que, nas fases mais tardias de mochica, eles começam a representar mais a hierarquia social e os rituais mesmo, né? Os indivíduos e a sua posição. Então, aqui a gente tem uma serpente, que é uma peça da Emma Klabin. As duas peças são da Emma Klabin, né? São peças espetaculares. Essa que está à direita, que é a serpente, é uma peça mochica muito inicial, é uma transição do Chavin para o mochica, então, uma peça fase 1 mochica, e por isso bastante rara. E ela tem, a serpente tem os olhos de concha, vocês conseguem ver, né? Uma concha branca, assim, super bonito. Então, uma peça bem naturalista, porque ainda é muito inicial, ainda bebe muito do Kupsnik, né? E já a peça da direita, ela é de uma fase mais tardia, é uma ave, aparentemente naturalista, mas não tanto, porque ela tem presas de felino. Então, é como se fosse uma ave mítica, como se fosse uma ave predadora. Então, não é um naturalista perfeito, porque você já tem uma influência aí, uma mistura de animais, né? Então, é uma ave mítica, uma ave que não existiria na realidade. Existe, mas não dessa forma, né? E aqui nós temos 3 peças que também estão na exposição, de uma coleção particular em São Paulo, e a gente vê essa questão da hierarquia social e dos corpos, né, muito fortes na cerâmica mochica. Então, o primeiro, né, a primeira peça é um prisioneiro nu. Vocês viram que a gente viu os prisioneiros lá na Huaca de la Luna sendo presos pelo pescoço, com as cordas, né? Então, aqui é um prisioneiro, ele está sem as vestes dele. Ele está, né, totalmente nu, tem a genitália à mostra, está preso por uma corda no pescoço, e atrás a peça mostra que ele tem as mãos presas também por uma corda. E no eixo corpo, a gente está falando das vestimentas e dos adornos e como elas trazem dignidade ao personagem, ao indivíduo, né? E aqui, nesse caso, ele perde a dignidade dele porque ele foi desprovido. Então, no momento que ele é capturado e que ele vira um prisioneiro de guerra, ele é desprovido das vestes. A única coisa que ainda continua é o tocado na cabeça dele, né? Vocês podem ver o tocado de coruja, mostrando que ele tinha uma posição social, né? Ele era uma pessoa importante, mas ele foi capturado. E o centro, né, o personagem do centro é um Ayapaé, que é aquela divindade que a gente viu. Ele tem vários apêndices de serpente no corpo e presas de felino, né? Então, uma divindade, Ayapaé. E o terceiro é um guerreiro, né, com os seus atributos, narigueira, toucado, orelheira, colar, enfim, eles carregam muitos atributos de poder que constroem esses corpos, né? E aqui, os vasos retrato, que estão entre as obras de arte mais, enfim, famosas do mundo mochica. Essas peças são espetaculares. A da esquerda é do Museu Larco, no Peru, e a da direita está aqui na exposição, também é de uma coleção particular em São Paulo. E esses vasos representavam pessoas reais, indivíduos reais, né? Como que os arqueólogos descobriram isso, entenderam isso? Porque eles começaram a perceber que a mesma pessoa era representada em várias fases da vida.
Então, existem vasos que mostram a mesma pessoa, criança, depois adolescente, geralmente com a mesma marca, a mesma cicatriz no rosto. Você vê que é a mesma pessoa, né? Depois mais idosa e tudo mais. E era uma forma mesmo de representar esses indivíduos de poder, esses governantes, né? E aqui o que chama muito a atenção é a perfeição dos traços, né? Os traços são muito perfeitos. E hoje, se você for para a costa norte do Peru e olhar para as pessoas que habitam aquela região, você ainda vai reconhecer. Né? Você vai olhar para o rosto delas, é igualzinho, assim, é muito impressionante, né? Ou seja, a precisão com que os artistas mochica representavam aquele povo, né? É muito incrível. E também tem a cerâmica de linha fina mochica, que ela pode ser abstrata, né? Como no caso dessas daqui, com traços em zigue-zague, né? Escalonados, círculos, espirais. E também cerimônias, que aí são cenas super complexas de linha fina, que a gente chama. Essa daqui, por exemplo, é a cerimônia do sacrifício, e aí, para que os arqueólogos pudessem entender um pouco melhor essas cenas, uma artista norte-americana, que já é falecida, a Donna McClelland, ela transpôs para o plano bidimensional, né? Então, tem um arqueólogo, ele ainda está vivo, o Christopher Donan, que ele escavou muitos sítios mochicas, e ele conheceu muitas coleções particulares, ele visitou muitas coleções de museus, e ele ia compilando todas as cenas com a Donna McClelland. Então, ela era artista, né? Então, eles iam juntos e ela desenhava. Então, ela tem mais de 2, 3 mil desses desenhos, porque ela ia desenhando esses desenhos, ela ia fazendo, né, dessa forma que vocês estão vendo. Então, essa instituição, né, que a Lívia falou que eu estudei, que pertence a Harvard, a Dumbarton Oaks, é onde está o arquivo deles. Depois que a Donna McClelland faleceu, todos os desenhos ficaram lá. Fica em Washington, né, esse local. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no arquivo Moshe, eles chamam de arquivo Moshe da Dumbarton Oaks. E lá tem todos os desenhos que ela fez a vida inteira, esse é um deles, né, que é o desenho tirado desse vaso aqui. E o trabalho dela facilitou muito para os arqueólogos, porque a gente começou a entender realmente o que tinha nessas cenas, muito melhor, né, você vê assim. Era um trabalho assim muito detalhado, né, que ela fazia. Então, aqui a gente vê a cerimônia do sacrifício. Então, de novo, né, a gente falando dessa iconografia do poder. Né, a arte mochica, ela é uma iconografia do poder. A gente vê vários personagens aqui, todos paramentados com seus atributos. Né, eles estão aqui numa cerimônia, oficiando uma cerimônia. Lá embaixo tem um personagem sendo sacrificado, vocês estão vendo, né, que tem um personagem com atributos de felino, que está colocando a mão na garganta dele, né? Então, toda essa questão do sacrifício, mostrando que era uma sociedade realmente muito hierarquizada e que essa arte visava realmente comunicar esse poder, né? Mostrar quem manda. E aqui a taça, por exemplo. Essa taça é uma taça mochica, que está no museu no Peru, e é igualzinho à iconografia, realmente. Né? Assim, a gente ainda vê no registro arqueológico esses paramentos. Por exemplo, temas, né, são riquíssimos os temas mochica, como o do arco bicéfalo, que é a cerimônia da coca, aqui que a gente vê vários indivíduos aspirando coca. Né. Aqui a gente vê eles de forma escultórica. Então, a cerâmica mochica é uma cerâmica riquíssima, belíssima, e uma das mais estudadas na arte andina. E, então, vocês viram toda a personalidade aqui dos mochicas. Eles têm uma personalidade, eles têm uma carinha deles, né, que não vai se repetir em outros grupos nessa época, porque a gente está falando de um período intermediário, não é mais um horizonte, não é Chavin que domina tudo. Então, agora a gente vai para o Nazca, que eles foram contemporâneos dos mochicas, mas em outra região do Peru, só que eles são totalmente diferentes. Porque aqui a gente já não tem um centro político dominando tudo, aqui a gente tem cada um desenvolvendo a sua personalidade. Né? Então, o Nazca, por exemplo, já está bem no sul do Peru, os mochicas estavam lá no norte, né? Aqui já é uma outra coisa, mas também é um povo do deserto. Também é um povo do deserto peruano, da costa peruana. Também tinha monumentalidade, essa é a pirâmide de Cahuache. Né? Só que eles têm uma iconografia muito diferente, geralmente polícroma, e aqui as linhas de Nazca, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são super famosas. Então, a gente está falando de tecnologias e cosmologias, então, novamente. Né?
precisa ter uma tecnologia bastante avançada para construir essas linhas. Essas linhas, os primeiros espanhóis que andaram pela região relatavam que tinham os desenhos no chão, quando eles iam a cavalo. Eles já sabiam que tinha alguma coisa no chão, que tinha os desenhos. Só que realmente só conseguiram ver quando inventaram a aviação, né? As linhas de Nazca só conseguiram ser identificadas, os traços, o que realmente era, quando a aviação foi inventada, e aí eles começaram a ver do céu. Porque você só pode ver do céu, você tem que ter uma perspectiva, né? E elas são perfeitas. Então, por muitos anos, aqui vocês conseguem ver bem, né? Elas estão ali na pampa de Nazca, no meio do deserto, então os desenhos eles se encaixam em lugares que são mais planos, né? No meio daquela topografia. E aqui, por exemplo, são os desenhos, né? Os desenhos mais conhecidos nas linhas de Nazca. A Maria Reich foi uma alemã que estudou essas linhas. Oi. Então, eu ia falar isso. A Maria Reich, que estudou essas linhas, né, era uma arqueóloga alemã, ela ficou muitos anos ali. Então, eu não entendo muito bem da tecnologia das linhas de Nazca, porque só isso é uma tese, são várias teses, né? Mas o que ela estudou, o que a gente sabe, é que eles realmente tiravam uma camada da Terra, né, a camada de cima, e deixavam a de baixo. Então, na verdade, esses desenhos, o que você está vendo é porque uma camada tem uma cor diferente da outra mesmo. O material é diferente. O que significa que eles não podiam errar o desenho, porque se eles errassem, você veria o erro, a falha, né? Então, isso é muito impressionante. Eles fizeram de primeira e fizeram certo, né? Mas eu não entendo assim de geologia a ponto de entender por que esse solo. O que a gente sabe é que não chove lá e por isso que se manteve dessa forma, né? E aqui também os Nazca. Bom, essa região é muito mais árida que a área mochica, porque na área mochica vocês viram que descem aqueles riozinhos que vão cortando. Aqueles riozinhos, se você constrói canais de irrigação canalizando aquela água, você tem um lugar fértil, você tem um lugar ali que os cultivos crescem. No Nazca, não tem rio cortando, já é uma área muito mais árida. Então, eles construíam esses poços, os púquios, que estão em funcionamento até hoje. E o Nazca, a gente está falando da mesma época dos mochicas, em torno de 1500 antes do presente. E aí eles usavam as águas de lençol freático. Com essas construções, essa água do lençol freático vinha, né, para cima e eles usavam. E a cerâmica Nazca, que é bem diferente da mochica, é uma cerâmica colorida, e eles faziam como os ancestrais deles, que foram os paracas. A gente viu aqueles tecidos paracas, né, todos coloridos. O pessoal do sul do Peru gostava das cores, mais que o pessoal do norte. E aqui os Nazca são os descendentes dos paracas, que fizeram aqueles mantos. É o mesmo povo. E aí eles começaram a passar essa policromia para a cerâmica, né? Então, a cerâmica é muito colorida, e também é uma cerâmica que pode ser naturalista, ou que pode também ter personagens e divindades, indivíduos, né? Aqui os beija-flores, é lindo esse vaso, né? E aqui a gente tem o ser mítico antropomorfo, que é um personagem muito clássico do cânone Nazca, ele aparece em vários vasos, várias peças. E os feijões ali, né? Um outro vaso que são feijões, que são cultivos. Como ali era muito seco, os Nazca representavam muito na cerâmica os cultivos, né? Eles tinham uma paixão pelos cultivos ali. Isso. Isso. Na verdade, são regiões distantes, então eles usavam outros pigmentos. A tecnologia da produção cerâmica também era diferente, né? E só que a gente não sabe exatamente quais são esses pigmentos. Assim, era o que eu queria estudar, né? Mas aqui, essa peça, por exemplo, é da Casa Museu Ema Clabin, e a gente vê um ser mítico antropomorfo, né? Que é esse personagem. Ele aparece, ele estampa muito a cerâmica Nazca, principalmente dos períodos mais clássicos, né, que a gente chama, o período central, nem muito início, nem muito fim. E ele aparece com uma narigueira, né, isso que ele tem é uma narigueira em formato de gato, de bigode de gato, né, aqui, né, e um colar de placas trapezoidais, tocado na cabeça, né, e o corpo dele dá a volta ao redor do vaso. Geralmente, ele tem um apêndice serpentiforme. Então, você vê a cara na frente
E o apêndice vai dando a volta no vaso. Os apêndices podem ser muito diferentes, e no caso desse aqui, apresenta cultivos. São plantas, são vagens, né, que estão saindo desse apêndice. Então, é um vaso que está fazendo referência aos cultivos mesmo. Esse é o desenho do Emerson. Emerson, curador da exposição também, junto comigo, né? Ele é artista plástico também de formação, então ele faz os desenhos dos vasos, né? E ele fez esse desenho, que nem a Dona McClelland que eu mostrei para vocês. Ele fez dessa peça aqui da Ema, né? Ficou magnífico. E está no catálogo, gente. Adquiram o catálogo, porque está um material maravilhoso. Levem esse catálogo, que é incrível. Os textos também estão muito legais. Então, aqui a gente consegue ver bem esse personagem, né? Ele está carregando na mão 2 lúcumas, que são frutas que só existem no Peru. São frutas dos vales interandinos peruanos. É uma fruta difícil, ela não dá em qualquer lugar. Tem que ser um clima muito específico, uma altitude muito específica, e essa fruta é uma delícia. É uma delícia. Lá no Peru, até hoje, eles fazem sorvetes, geleias, sobremesas. Lúcuma com chocolate é uma combinação muito boa. Então, se vocês forem para Lima, vocês têm que provar o sorvete, o iogurte e a geleia de lúcuma. É muito bom. Minha mãe gosta tanto que ela, às vezes, quer até que eu traga os iogurtes na mala. Uma vez só eu fiz isso. É muito boa, ela tem um sabor de nozes, sabe? Parece que você está tomando iogurte de nozes, assim. Ela é amarela por dentro e é uma fruta muito gostosa que só tem lá, né? E aqui a gente vê lúcuma, vagens, feijões, enfim, todo tipo de cultivos no corpo do personagem, né? E aqui a gente tem mais um povo no período intermediário, com uma outra personalidade, com outro temperamento, que são os Recuai, que eles estão exatamente na região de Chavin, né? Olha como muda, né? A gente via aquela iconografia que dava um medo, né? Dava um temor, aquela iconografia Chavin, aquelas construções monumentais de Chavin que a gente viu, túneis subterrâneos e tudo mais. E exatamente na mesma área depois se desenvolvem os Recuai, né? Que aí é uma cerâmica muito mais lúdica, né? Até fofa, que a gente pode ver assim, diferente, né? Não tem aquelas presas de felino e está mostrando cenas do cotidiano. Então, o personagem aqui está oficiando uma cerimônia, tem um cachorrinho, né? Na cerâmica e tudo mais. Então, eles tinham contatos com os mochicas, isso está comprovado, mas não se misturavam muito, assim, né? São sociedades que continuam conservando cada uma as suas características. E aqui a gente tem mais um horizonte. Então, o Chavin terminou, vieram esses povos fragmentados, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua tecnologia, né, gente? A gente tem que pensar nisso, porque a tecnologia dos Mandos Paracas, lá no sul, que eu estava falando, ela não existe lá nos mochicas do norte, né? Já o ouro do norte não está existindo no sul, não daquela forma, né? Claro que existiam tecidos no norte, os mochicas produziam tecidos, mas não eram como os Mandos Paracas. E os Nazca e os Paracas conheciam a metalurgia, mas eles não produziam aquele ouro que a gente viu do senhor de Cipan, né? Então, cada região do Peru desenvolve uma tecnologia diferente, cada povo desenvolve uma tecnologia diferente. E aqui a gente tem, de novo, um horizonte, né? E que a gente vê o Tiahuanacuari, que é como se eles fossem o embrião dos Incas, né? Nesse momento, existe uma expansão muito grande de 2 centros políticos, que é Tiahuanaco, na Bolívia, e Huari, no Peru. São 2 cidades, são sítios arqueológicos que são visitáveis até hoje. Eles são o centro dessa grande expansão que vocês estão vendo no mapa. E, nesse momento, eles começam a construir muitas estradas para conectar todos os pontos e construir em pedra também, grandes construções monumentais em pedra. E essas estradas e essas construções em pedra vão inspirar depois os Incas de Cusco, em todos aqueles caminhos que a gente vê e tudo que a gente vê no Vale Sagrado. Tá? Então, eles chamariam de Primeiro Império do Peru. Aqui é o arqueólogo que escava Huari, no Peru, né, que é a capital de Huari. Uma cerâmica polícroma, né, que tem ali origem no Nazca. Vendo? Uma cerâmica que, sim, tem personagens, tem esses apêndices serpentiformes, né, as aves, serpentes, felinos sempre aparecem. E os tecidos Huari, né, que é uma outra tecnologia diferente da Paracas aqui, não é bordado. Gorrinhos e tudo mais, né? Então, a gente tem o grande fenômeno de Huari, essa expansão de Huari, e depois, de novo, começa uma fragmentação. Aí a gente tem o intermediário tardio. E aqui o reino de Chimu, na costa norte, na mesma região dos mochicas. Tá?
Os Chimu, sim, são considerados um estado bastante grande, com capital em Xanxan. Eles se expandiram por toda a costa norte do Peru. Eles seriam os descendentes dos mochicas, né, grosso modo, assim. E aqui a gente vê Xanxan, que é uma cidade visitável. Ela está de pé até hoje. Ela é preservada, é patrimônio tombado, né, pela Unesco. E vocês vão andando pelas ruas da cidade e vendo essas paredes de adobe todas decoradas. Então, é um lugar belíssimo. E aqui, de novo, a alça em formato de estribo, que ela nunca parou de ser produzida na costa norte do Peru. Então, desde o Chavin, a gente está vendo essa alça em formato de estribo, e aqui continua, né? Então, realmente, é emblemática, né? Ela segue sendo produzida até a chegada dos espanhóis. Só que, aqui, ela é em cor negra, ela é diferente da cerâmica mochica. Então, a gente tem uma tese lá no MAIUSP da Silvia Cunha Lima, que ela fala, né? Por que a cerâmica Chimu é negra? Primeiro, que ela não é pintada, tá? Ela é dessa cor por causa do tipo de queima na hora de colocar no forno, que é a atmosfera redutora, feita em moldes. E se a atmosfera é redutora, os materiais carbônicos se queimam, intensificando a cor cinza. É a mesma argila dos mochicas, é a mesma região, mas diferentes escolhas tecnológicas gerando outra cor, né? E aqui a gente tem vários temas, e aqui a gente tem uma cerâmica Chimu, da coleção Emma Clabin, que é uma divindade do milho, que está no nosso eixo mito e natureza, né? Então, a divindade do milho rodeada de espigas de milho, mostrando a importância desse grão, e mostrando a relação, de novo, do mito com a natureza, né? E o Lambayeque, que eles estão na mesma região dos Chimu, na mesma época, e, por isso, tem muitos embates. Os Chimu conquistam os Lambayeque. Mas os Lambayeque têm uma personalidade um pouco diferente. Eles têm um mito de origem muito próprio, que é o mito de Nailamp. E os Lambayeque tinham um conhecimento profundo de metalurgia. O que se diz, geralmente, na arqueologia é que os Lambayeque seriam os herdeiros de Sipã, né, dos mochicas que fizeram todo aquele ouro de Sipã que a gente viu. E os Chimu seriam os herdeiros dos mochicas mais ao sul, que fizeram aquela cerâmica cheia de narrativas, assim, né? Porque os mochicas tinham diferenças entre si. Então, é como se esses mochicas se dividissem em dois povos mais para frente, né? Quase 1000 anos depois. E aqui a gente tem sítios Lambayeque, ali na região do Peru, também são sítios visitáveis, hoje, né? São vários sítios arqueológicos, depois tomados pelos Chimu e pelos Incas, né? Aqui a metalurgia Lambayeque, o tume Lambayeque, né? São peças muito conhecidas, geralmente, na arqueologia peruana. O tume é esse objeto do centro, que é uma faca sacrificial, no formato do Nailamp, que é uma divindade. Tá? É uma divindade fundadora, é esse daqui. Tá? Então, aqui a gente tem o mito de Nailamp, que é o fundador da dinastia Lambayeque. E esse é um vaso que representa o Nailamp, e ele está aqui na exposição, né? O que acontece é que os Lambayeque foram conquistados 3 vezes. Primeiro pelos Chimu, depois pelos Incas, depois pelos espanhóis. E o mito de origem deles permaneceu, mesmo após essas 3 conquistas. Isso representa, né, isso é uma coisa muito forte, porque esse mito de origem ele sobrevive na tradição oral. O primeiro deles foi recolhido em Tucumí, né, em 1586, por Cabello de Balboa, mas vários cronistas espanhóis recolheram a mesma narrativa, de que os Lambayeque não seriam descendentes do povo que já estava ali, eles teriam chegado pelo mar, né? É uma narrativa mítica, a gente não sabe. Pode ser que exames de DNA mostrem que eles eram os mochicas, né? Pode ser que não, mas eles diziam que eles tinham vindo pelo mar. Então, já é uma forma de se diferenciar dos Chimu, do povo que está ali do lado, né? Então, eles já têm a própria identidade deles, e o fundador deles vem pelo mar, em balsas, o Nailamp. Ele funda esse reino ali, funda os seus palácios. Seria um momento de muita prosperidade. Então, em vez de morrer, ele ascende aos céus. Ele não morre, porque ele é mítico, né? Então, ele cria asas e voa aos céus. Então, aqui a gente está falando dos períodos intermediários, em que cada um tem o seu mito de origem, cada um tem a sua identidade, cada um quer sustentar a sua identidade. Enquanto que no Chavin, no Wari e no Inca, a gente vai ver o contrário. Eles têm que absorver um pouco essa coisa única que vem dos impérios, né? E, geralmente, não sei se vocês estão reparando, que os grandes impérios vêm sempre da cordilheira, sempre das terras altas, né? Os horizontes vêm sempre dos lugares mais altos. E as populações mais fragmentadas estão na costa. E alguns arqueólogos, isso não está comprovado, acreditam que seja por causa do acesso ao recurso da água.
porque a água está descendo pela cordilheira e os povos das terras altas conseguem cortar essa água a qualquer hora. E os povos da costa, então, tinham que se submeter a essa questão do recurso, né? Então, aqui a gente tem 2 peças na exposição que são da cultura Lambayeque. E um é um vaso sibilante, da coleção Emma Clabin. É um vaso que tem som, né? Ele tem 2 câmaras. Tem o personagem lunar, a gente chama de animal lunar, esse personagem que está em relevo. Tem um morcego na ponta, né? E também o outro vaso, que é uma orquestrinha, tocando antara, né? Que é a flauta de Pan. Tá, essas peças estão no eixo sonoridades, né, que vocês vão ver lá na exposição. E os Chancay, né, é uma civilização da costa central do Peru, perto de Lima, e a cerâmica deles é muito única, né, tem uma personalidade muito própria. Eles ficaram conhecidos por fazer esses bonequinhos, essas estatuetas chamadas de cutimilcos, que elas têm os braços abertos, assim. E elas são muito simpáticas aos olhos dos visitantes, assim, né? São muito carismáticas. E foram utilizadas como mascote dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Hoje, no Peru, é tradição colocar um cutimilco na porta, no hotel, no restaurante, para dar as boas-vindas, para recepcionar as pessoas. Então, hoje, eles têm esse sentido, mas antigamente eram estatuetas mesmo para enterramento, estatuetas geralmente femininas. E aqui a gente tem algumas peças Chancay. A gente ainda está falando de um intermediário, de um período onde cada civilização tinha a sua personalidade própria, e eles têm essa cerâmica em branco e preto, né, que é caracterizada branco e o preto. E depois, logo depois, vão vir os incas, né, os temidos incas. Aí a gente vai ver quando chegam os incas e depois os espanhóis. Mas aqui a gente tem 2 peças. Um é um vaso sibilante, de dupla câmara. É aquele vaso que o Carlo Curi fez as réplicas, né? Vocês podem ver depois. Eles têm som, eles tocam, né? E a gente vê um personagem tocando uma flauta também, uma quena. E tem o outro vaso que está na nossa seção de funerários, né? de itens funerários, porque são vasos em formato de corpo, em formato de gente, para guardar oferendas funerárias, para enterramento. E aqui a gente tem uma peça maravilhosa da coleção Yunis, né, Chancay também, que ela tem uma dupla perspectiva. Então, de frente, você pensa que o corpo é o próprio bojo do vaso, que ele é um vaso-corpo, né? Tem a cabeça, que é o gargalo, e o corpo, que seria o bojo. E, quando você vira, o corpinho, na verdade, está de bruços, né? Então, ela tem essa dupla perspectiva. Então, o artista Chancay, ele joga, assim, né? Então, é uma peça muito interessante que está também no eixo corpo. E aqui, finalmente, a gente já vai terminar, o horizonte tardio, Tahuantinsuyo, ou domínio Inca, que é como se fosse o auge de tudo que a gente viu, né? Os incas, eles partem de Cusco, e eles dominam não só todo o Peru, mas também Bolívia, partes do Chile, da Colômbia, do Equador. São bastante imperialistas, dominam toda a região, e é o último horizonte ali, e a tecnologia atinge o seu auge, né? Então, a gente tem uma integração de todas as regiões dos Andes centrais, integração de conhecimentos e tecnologias de diversas regiões, a metalurgia do norte, redes de caminhos antigas, os quipus e os tecidos da área do sul. Então, é como se os incas unificassem todas essas tecnologias nesse momento. Então, a gente vai ver tudo isso misturado, né? E o aríbalo, que é um tipo de vaso que a gente não viu, porque não tinha, mas ele surge nesse momento, né? Os incas criam esse design de vaso para guardar a bebida de milho, que é a xixa, né? Para armazenar a bebida sagrada de milho, que é oferecida para a terra, né? E aqui a gente tem uma peça da coleção também Ivani Jorge Yunis, que está aqui na exposição, que é uma peça muito interessante, porque os incas conquistam a costa norte do Peru. Então, é uma peça Chimu Inca, né? Ela é negra, como as peças Chimu, ela é uma peça da costa norte, ela é uma peça Chimu, só que o personagem está usando o gorrinho que os incas trazem da serra, porque esse gorrinho não era usado pelos personagens da costa. Vocês viram que os personagens da costa usavam aqueles tocados elaborados, ouro, né? Esse gorrinho andino, ele é muito típico da região da serra, da região de Cusco. Então, aqui o personagem, né, os incas já chegaram na costa norte, já conquistaram a costa norte, e ele está usando esse gorrinho e ele está mascando coca,
Então, por isso, a gente colocou essa peça no eixo das beberagens, da ingestão de substâncias, porque a mascagem de coca é um hábito da serra, das terras altas, do povo da cordilheira. Então, aqui a gente vê nitidamente a conquista do Ximú pelos incas, né? Os incas colocam aqui, né, nesse personagem, a mascação de coca, o gorrinho, uma série de atributos da serra. E aqui é o Vale Sagrado, no Peru, de Cusco, é a região mais turística, para onde hoje vão todos os turistas. E é muito impressionante a tecnologia arquitetônica aqui, né, que eu gostaria de destacar. Então, os incas eles chegam num ponto onde as construções são todas feitas de pedra encaixada, não tem argamassa, né? Em Chavin, lá atrás, a gente viu aquela construção em pedra, só que o Chavin eles usavam argamassa ainda um pouco. Você encontra uma argamassa, uma liga ali, ligando ainda uma pedra a outra. Os incas não. Depois de anos de desenvolvimento de arquitetura, eles chegam num ponto que não existe mais argamassa, é pedra encaixada com pedra apenas, não entra nenhum alfinete entre elas, e elas são todas antissísmicas. Então, dá terremoto, mas não cai. E, geralmente, as construções espanholas feitas na mesma região, elas caem, né? E aí o Ministério de Cultura tem que restaurar, refazer, mas as incas nunca, né? Então, eles tinham esse conhecimento. Aqui é o Coricancha, que é o principal templo inca, quando chegam os espanhóis. Essas fotos são minhas mesmo. Tem as janelas trapezoidais, que são antissísmicas. E aqui tinha tudo ouro, tá? Por dentro tinha ouro, placas de ouro. Por isso que tem esses furos. Era para encaixar as placas de ouro que os espanhóis levaram, né? Derreteram. E ficou só na pedra. Mas aqui, por exemplo, a gente até vê que tem umas áreas quebradas, porque foi muito destruído, né? Então, tem umas quebras, mas isso é de destruição mesmo, o terremoto não leva, né? E aqui, os incas na costa, né? Então, a mesma arquitetura inca, só que isso aqui está muito longe de Cusco, gente. Isso aqui tem que andar muitos dias de avião, isso aqui dá 2 horas. Mas eles impõem a arquitetura deles em várias regiões do Peru, né? Isso aqui é Tipon, é um sítio que é muito impressionante, a gente está falando de tecnologias, né? Tipon é um sítio no Vale Sagrado. Bom, lembra que eu estava falando no comecinho da palestra que cada cultivo dava numa altitude diferente, né? Então, a batata muito lá em cima, no frio, o milho no intermediário, o algodão na costa. E, nesse momento, os incas, depois de muitos anos de desenvolvimento tecnológico, eles conseguem ter todos os cultivos num lugar só. Isso nunca tinha acontecido nos Andes até os incas chegarem, né? Porque eles criam um sistema de canais de irrigação que vem da cordilheira. Então, todos esses canais eles estão vindo dos nevados, dos picos nevados. A velocidade da água, está vendo que estão caindo ali nas fontes? A velocidade da água em cada uma dessas plataformas, a forma como o sol bate, e um monte de outras variáveis fazem com que eles consigam, num lugar só, ter todos os cultivos, né, que eles só tinham em altitudes diferentes. Então, eles tinham um conhecimento muito grande do território e da natureza deles, né? E aqui Machu Picchu, que é o cartão postal do Peru, que também é uma construção muito impressionante, também não tem argamassa, é tudo montado, a pedra é encaixada, só que é uma cidade. A gente não está falando de um monumento só, né? Estamos falando de uma cidade que está em cima de uma colina ali e que ela está descendo. Vocês estão vendo que ela está descendo? Como que ela se sustenta? É um abismo, né, gente? Então, e aqui em Machu Picchu tem também histórias muito interessantes, porque teve uma época que teve uma inundação muito grande no Peru, 2010, e eu estava lá, inclusive, nessa época, e os arqueólogos começaram a perceber que a água não atingia Machu Picchu, que ela vazava pelos lugares certos. Então, eles tinham um sistema de drenagem, que os arqueólogos não conheciam até que aconteceu a inundação no Vale Sagrado, né? E também é antissísmica. Então, acho que fica uma reflexão, né? A gente anda falando muito dessa questão decolonial, então, os canais de irrigação, né? Toda essa questão dos antigos peruanos que sabiam dominar o seu território. A costa norte do Peru ela pode ser muito rica, por exemplo. A gente está falando dos mochicas e de todos aqueles cultivos, né? Os mochicas tinham muitos cultivos que eles mostravam na iconografia. E, depois que os espanhóis chegaram, eles impuseram um modelo de fazenda, né? Hacienda, hacendado. E, então, hoje, lá só tem cana-de-açúcar. É uma monocultura de cana-de-açúcar que foi imposta ali, que empobreceu a terra, empobrece a população, né? Enriquece poucas pessoas.
E é a mesma situação com outras regiões do Peru. Então, no Vale Sagrado, né, eu tenho uma amiga que me disse que a inundação ocorreu em regiões onde os incas não construíam. As casas que foram levadas, elas foram construídas por espanhóis depois, né? Os incas não construíam em certas regiões, porque eles sabiam que o rio ia levar, né? Então, a gente vê uma série de coisas assim, né? Nesse sentido, acho que fica essa reflexão, e é isso que a gente queria trazer com essa exposição também, né? E é isso, queria agradecer. Obrigada. Obrigada, Dani. A gente tem 5 minutinhos para uma roda de perguntas. Alguém tem... Vamos lá. Seu nome, por favor, e pergunta no microfone. Obrigada, foi bem enriquecedor. Eu queria te perguntar, existem nas diferentes culturas indícios de que as mulheres também tinham uma participação, ou seja, seja nas cerâmicas, no próprio conhecimento, tecnologia, matemática e tudo mais? É uma excelente pergunta, né? Existem, em algumas épocas, mais, em outras, menos. Eu não mostrei a senhora de Cal, acho que pela questão do tempo, eu acabei não colocando, falha minha. A senhora de Cal é uma tumba mochica de uma mulher, né? Então, do mesmo jeito que a gente viu a tumba suntuosa do senhor de Cipã, tem uma senhora, uma dama, que foi encontrada, eles chamam de dama de Cal, e ela foi encontrada também com esses objetos de ouro, prata, armas de guerra, e ela não foi encontrada associada com nenhum homem, né? Então, os arqueólogos batem nessa tecla de que ela governava sozinha, porque não tinha nenhum homem ali na plataforma dela, só crianças, né? Então, a gente tem, sim, algumas evidências de poder feminino, principalmente na costa norte do Peru, no período tardio. O período Lambayeque e Ximú, tinham mulheres que governavam naquela área, naquela região, que elas usavam um capuz, e os espanhóis, quando chegam, falam que são as capulhanas, né? Por causa do capuz. E elas eram governantes mesmo, assim, manda-chuva, sabe? E, em algumas cerâmicas, elas são representadas, assim, tocando tambor e tudo, né? Então, tem alguns indícios, assim, mas não tanto no Inca, porque também os espanhóis, quando passaram, né, para as crônicas, tinham já uma leitura machista da sociedade, então muita coisa se perdeu. Mais alguma pergunta? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quando você fala das tumbas, tem alguma relação, por exemplo, com as egípcias, de estarem, talvez, membros da família ou alguma coisa assim? Não, eram só objetos. As tumbas? Não, eram membros de famílias mesmo, eram linhagens, eles fizeram exames de DNA, eram todos emparentados. Geralmente são plataformas funerárias com várias tumbas, e geralmente é uma família mesmo, e eles têm todos esses atributos suntuosos, assim, né? Isso no mundo mochica, né? Mas a gente sabe que o parentesco era muito importante, né? As linhagens para esses povos. Então, no Inca também a gente tem essa questão da família, da irmandade, dos vínculos, né? Você mencionou que tinha um povo que notaram que eles tinham ouro, apesar de ser um pequeno povoado, eles tinham ouro. Eles saquearam? Saquearam, eles saqueiam até hoje. Existe o huaqueio, né, que é saqueio de peças arqueológicas, de bens arqueológicos. É um problema social sério no Peru, assim, porque a população é muito empobrecida em várias regiões, principalmente a costa norte, onde eu falei do cultivo de cana, que tem muito ouro, tem muita cerâmica, né? Então, eles saqueiam, e essas tumbas de Cipã, uma grande parte das peças foi saqueada. Algumas foram devolvidas, a Interpol conseguiu encontrar algumas e devolver, mas muitas se perderam. E dizem que a principal tumba era mais ainda suntuosa do que essa do senhor de Cipã, mas as peças se perderam. Então, sim, as pessoas saqueiam para vender no mercado de arte, né? Bom, gente, pelo nosso horário, a gente quer agradecer, claro, primeiro a Daniela, e por essa palestra incrível, por essa pesquisa, e pela sorte nossa, né, de ter você como curadora, e o Emerson também, dessa exposição. Agradecer, claro, a presença de vocês, porque, afinal, é para vocês que o museu existe. Então, venham, acompanhem a nossa programação, visitem as nossas exposições. A curadoria é de primeira qualidade e, claro, funciona à medida que vocês nos acompanham. Quero agradecer também ao patrocínio da Marsh McLennan, por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.
Lembrar também que a Casa Museu Maclabin conta com o apoio da Clabin S.A. Lembrar vocês que a gente está com a exposição América Pré-Colombiana, Corpo e Território, e a gente vai ter a chance de aproveitar a Dani aqui e ir junto com ela, rapidinho aqui, após a finalização dessa palestra. A gente também está com um catálogo da exposição, caso vocês queiram adquirir. E hoje, a gente tem as peças produzidas pelo Carlo Curi, que é esse ceramista. Ele fez uma gama de réplicas que estão ali atrás. Então, caso vocês tenham a chance, são peças sonoras, de darem uma olhada. E é isso. Então, agora a gente se encaminha para a abertura, né, para a Casa Museu, para a exposição com a Dani, onde a gente vai ter a chance de passear por lá. Obrigada, gente. Boa tarde.